Bom dia a todos, vamos a mais uma teleaula de História e hoje vamos falar sobre o liberalismo. Uma das principais características da Idade Moderna foi a forte centralização política e administrativa nas mãos do rei. Não quer dizer que o rei passava o dia inteiro decidindo todos os assuntos do país. O rei nomeava pessoas de sua confiança para cuidar dos assuntos mais importantes e tomar decisões em nome do rei. Essas pessoas formavam uma coisa chamada Conselho de Ministros, também conhecido como Conselho de Estado. É claro que nem todas as decisões que essas pessoas tomavam agradavam todo mundo. Você já pensou? Você ficaria satisfeito com alguém decidindo tudo sobre sua vida a todo momento? Com alguém o tempo todo tomando decisões por você? Essa ideia não te agradou muito, não é mesmo? No século XVIII também não, e esse foi um período que surgiu uma coisa chamada liberalismo. Da mesma maneira que uma pessoa nos dias de hoje vai conquistando mais independência conforme vai crescendo, conforme vai concluindo seus estudos, vai ganhando seu próprio sustento, no século XVIII a burguesia foi conquistando cada vez mais espaço, cada vez mais dinheiro, e também queria sua própria independência. Mas o que impedia que essa independência da burguesia acontecesse? O poder absoluto do rei. Foi dessa insatisfação que começou a surgir o que se chamou de liberalismo. O liberalismo foi uma forma de pensamento que defendia a liberdade, tanto a liberdade individual, de ir onde quiser, de escolher seu próprio ofício, quanto a liberdade de pensamento e a liberdade econômica. Em outras palavras, o liberalismo defendia a liberdade com relação ao Estado. Assim, as pessoas seriam livres para atuar nas atividades profissionais que mais teriam aptidão. Elas mesmas criariam as regras dessas atividades. E por isso elas desenvolveriam melhor as suas capacidades e a sua possibilidade de enriquecimento. Mas essa ideia de liberdade é ampla demais, por isso algumas pessoas se dedicaram a pensar sobre algum aspecto especial dessa ideia. Vamos ver algumas opiniões sobre o que se pode fazer com essa liberdade? Vamos ver como foi isso em dois campos, na política e na economia. Você já se perguntou por que o rei tinha tanto poder? Entre as várias explicações, uma sempre chamou muita atenção, que foi a teoria do direito divino dos reis. Segundo essa teoria, o próprio Deus havia escolhido algumas pessoas para governar parte do seu imenso rebanho na terra, e essas pessoas seriam os reis. Mas conforme o tempo foi passando, nem todo mundo acreditava mais nessa teoria. No século XVIII, John Locke escreveu um livro chamado Segundo Tratado do Governo Civil e mostrou para todo mundo a sua opinião sobre como deveria ser o governo. Para ele, o poder de governar o país não vinha das mãos de Deus, vinha dos cidadãos, e os reis deveriam governar de acordo com um contrato estabelecido entre o rei e os cidadãos. Esse contrato tem um nome, se chama Constituição, um conjunto de leis determinando os direitos e os deveres de cada pessoa dentro do país. Assim, o absolutismo, ou seja, esse poder absoluto dos reis, esse poder total de decisão do rei e de seus representantes, seria substituído por uma relação contratual. O rei deveria continuar tendo poder, mas um poder que deveria ser voltado para defender os interesses dos cidadãos de seu país. Durante a Idade Moderna, algumas práticas foram muito comuns na Europa. Algumas delas foram o protecionismo, impostos altos sobre produtos estrangeiros para que eles não concorressem com produtos locais. Alguns países estabeleceram o Pacto Colonial, que estabelecia que as colônias só podiam realizar comércio com o país a que pertenciam. E o mercantilismo, que defendia a ideia de enriquecimento através dos lucros obtidos com o comércio e para isso contava com investimentos do Estado e leis que beneficiavam os comerciantes do país. E daí surgiu o liberalismo econômico, descrito por Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações. Ele defendia o livre comércio e a livre concorrência, e isso faria com que se desenvolvessem os comerciantes e produtores que oferecessem melhores produtos e melhores condições a seus consumidores. Ficou claro o que é liberalismo? Até nossa próxima aula.